E nós vamos falar nesta noite, no domingo passado também, eu creio que a irmã Poliana esteve aqui à frente, se não foi a irmã Poliana, deve ter sido a irmã Márcia não, a irmã Patrícia, não sei se ela esteve falando a respeito do propósito, e não havia combinado nada com a irmã Jadileia, nós não combinamos nada, e o texto, e o assunto e o texto vai ser este que a irmã esteve lendo nesse momento, tá ok? Esteve lendo, esteve explanando de forma magnífica. E eu quero convidar os irmãos, já está no terceiro, está lá para o quinto slide, se o irmão ver aí, já tem aí, lá no quinto slide, tem o versículo de número 42, isto, que pela Bíblia que eu coloquei aqui, diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Na outra versão, na versão que a irmã Jadileia esteve lendo, nos fala de uma forma totalmente diferente, nos fala sobre comunhão, e é justamente sobre comunhão que nós estaremos falando nesta noite. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque às vezes nós falamos assim de comunhão, e às vezes comunhão é algo que passa assim, apenas nos reunirmos nas quartas-feiras, nos domingos, mas vai muito além do que essas reuniões semanais ou mensais, vai muito além. E essa comunhão, ela não deve viver, ou pelo menos ser exercida apenas dentro da igreja. Ela deve ser exercida também lá fora. E o título para esta semana, o assunto principal para esta semana é os 5 propósitos de uma igreja saudável. Os 5 propósitos de uma igreja saudável. Deus tem um propósito para cada um de nós. E tem propósitos para a igreja dele. Nós não estamos neste mundo por um acaso. Nós não fazemos parte do reino de Deus por fazermos. Ele tem um propósito específico para cada um de nós dentro do reino dele. E nós precisamos a cada instante estar atentos para saber o que Deus quer de mim. Eu já falei aos irmãos aqui uma determinada quarta-feira, uma determinada noite, sobre um livro de Dorothy Lee, onde ela diz quem sou eu, quem é você no corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? Então todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre este assunto aqui também. Mas eu preciso entender. Mas acima de tudo, lembrar que a comunhão é algo que a igreja primitiva, no início da era cristã, nos dias do Senhor Jesus, a igreja já exercia isto. A igreja já exercia. Por que eu falo que a igreja já exercia? De repente os irmãos vão falar assim, mas espera aí, a igreja não surgiu depois, lá no período do livro de Atos dos Apóstolos? Eu quero dizer que a igreja já existia porque havia um tesoureiro, havia alguém que pregava, e havia um grupo que se reunia, então já existia a igreja. A igreja já existia. Ela foi oficializada já no livro de Atos, mas a igreja já existia. Então, os 5 propósitos de uma igreja saudável. De uma igreja saudável. Esse outro slide nos fala uma igreja com propósitos. E este assunto nós já estamos tratando há alguns anos, trabalhando com essa visão de uma igreja com propósitos. E a comunhão é um dos propósitos da nossa igreja, que nós estamos trabalhando. A comunhão é um dos propósitos. Não tenho certeza se foi no início do ano, ou se foi no finalzinho do ano passado, que os irmãos vinham aqui para frente a cada domingo e falava sobre os propósitos. Cada líder falava sobre o seu propósito. Então, só trazendo a memória dos irmãos, só relembrando aos irmãos algo que nós já tratamos aqui na igreja. Que às vezes nós falamos algumas coisas, mas aí cai no esquecimento, ou cai no desuso,
e nós passamos assim, as coisas passam desapercebidas. Então, uma igreja com propósito, e a nossa igreja trabalha com propósitos. Eu estive anotando, não está ali no slide, não está no slide, mas anotei aqui o seguinte: os alicerces determinam o tamanho e a força de um prédio. Os alicerces determinam o tamanho e a força de um prédio. Os engenheiros, os arquitetos vão lá primeiro, vão ver o tipo de solo, e não é simplesmente para construir um prédio, não é simplesmente fazer um alicerce, ou então colocar alguma, como é que eu vou explicar? Colocar alguma coluna ali, sem primeiro estudar aquele solo. E aí alguns prédios, dependendo da altitude, eles colocam batistaca ali até encontrar o solo muito firme. Então os alicerces determinam o tamanho e a força de um prédio. Continuando a leitura, você não pode construir mais do que eles podem aguentar. Não tem como você querer construir. Aliás, já houve até um caso, né? Que construíram um prédio e o prédio veio abaixo. Um caso muito famoso, foi colocado na mídia e praticamente o Brasil e fora do Brasil, todos tomaram conhecimento. O prédio veio abaixo, porque não houve uma estrutura, o material utilizado para a construção daquele prédio não foi adequado. Então, quando vem falando aqui, você não pode construir mais do que eles podem aguentar. O mesmo vale para as igrejas. O mesmo vale para as igrejas. Em algumas igrejas se vive a superficialidade. Vive-se apenas dos momentos. Nós estamos no Outubro Rosa. Então tudo vai ser voltado para o Outubro Rosa. E aí mês que vem? Não, mês que vem é o azul. É o novembro azul. Então nós vamos trabalhar sobre o novembro azul. E dezembro? Não, dezembro nós costumamos trabalhar sobre o mês da virada. Mas em janeiro? Janeiro, agora vamos pensar um pouquinho. O que nós vamos fazer em janeiro? E fevereiro, o que nós vamos fazer? É um caso a pensar, o que nós vamos fazer? Então existe o mesmo vale para as igrejas. Toda igreja precisa ter uma estrutura. Precisa ter uma estrutura. A igreja construída sobre uma fundação inadequada jamais alcançará as dimensões que Deus deseja. Jamais alcançará as dimensões que Deus deseja. Ela irá desmoronar se exceder a capacidade de sua base. Quando eu falo aqui sobre a capacidade de sua base, é viver apenas em prol de alguns momentos. Vamos viver de acordo com o mês, vamos viver de acordo com as nossas programações, vai ser de acordo com a situação que estivermos vivendo. Toda a igreja precisa ter um fundamento. Sabemos que o fundamento é o Senhor Jesus. Mas você entra em um ônibus sem saber para onde ele vai? Você primeiro precisa saber para onde vai aquele ônibus. Funciona assim. Você vai pegar o metrô, uma ocasião eu peguei o metrô, eu queria ir para o centro, acabei indo lá para o lado de Copacabana. Quando eu estou olhando assim, eu não estou reconhecendo. Aliás, eu estava voltando, queria vir para Pavuna. E eu estou olhando assim as estações, os nomes das estações, não estava, assim, não está batendo. Aí eu tive que descer daquele metrô, né, pegar uma outra composição, até chegar no local ali de você trocar né, esqueci, né, tem um nome específico, esqueci agora, mas eu tive que descer naquele local para poder pegar o metrô para vir para Pavuna. Então, às vezes, muitas das vezes nós assim, desmoronamos sem saber qual é a base. Por que eu estou nessa igreja? Por que você está nessa igreja? Não, estou nessa igreja porque é uma igreja. Tá, mas você sabe qual a direção que a igreja está tomando? Qual o rumo que a igreja está seguindo? Se alguém te perguntar na rua qual a visão da sua igreja, o que você vai falar? Não, minha visão é Jesus Cristo. Amém, todos nós sabemos disso. Nossa visão, nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Amém, todos nós sabemos disto. Mas vocês estão pautados, trabalham, têm uma visão específica.
Toda igreja precisa de uma visão específica. O que nós vemos muito por aí são pessoas que não têm uma visão específica a nível de igreja. Se vê muito por aí. São líderes que não têm uma visão específica sobre a igreja. E propósitos claros atraem cooperação. Quando eu vejo que os propósitos são claros, isso atrai as pessoas, atrai cooperação. Eu quero fazer parte, eu quero trabalhar. As pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde está indo. Porque eu falei ainda há pouco. As pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde está indo. Foi exemplo do ônibus, foi exemplo do metrô. Porque é muito fácil estarmos em uma igreja e o líder ter uma colcha de retalho. Uma semana trata de um assunto, outra semana trata de outro assunto, um mês trata de outro assunto, outro mês trata de outro assunto, e não tem um assunto específico. E muitas pessoas querem saber para onde ela está indo. Muitas pessoas visitam igrejas para saber qual a direção daquela igreja, qual o caminhar, para onde a liderança daquela igreja, para onde os irmãos estão indo, para onde aquela igreja está indo. Então as pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde está indo. Aí você pode falar assim, não, eu quero... Toda igreja tem um caminho, pastor. Toda igreja está indo rumo a Canaã celestial. Mas eu estou falando sobre a visão terrena da igreja. A visão terrena da igreja. Então as pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde está indo. Embora muitas outras pessoas nem querem saber qual o rumo daquela igreja. Não querem saber, simplesmente entram na igreja, ficam na igreja 5, 10, 15, 20 anos, mas não sabem para onde estão sendo conduzidas, para onde o pastor está querendo levar aquela igreja. Essa é a grande realidade. Quando a igreja tem certeza do seu destino, as pessoas ficam ansiosas para subir a bordo. Vamos supor que você seja um membro de uma igreja, saiu de uma igreja estruturada, e vai visitar uma igreja que não é estruturada, que não seja estruturada. Você vai ficar observando, vai ficar analisando, e pela sua experiência, você vai falar assim, não vou ficar nesta igreja, porque eu não sei qual a ideia da liderança dessa igreja. Eu não sei para onde essa igreja está caminhando, para onde ela está indo. Eu sei que arruma os céus. Mas nós precisamos de uma estrutura. Então, quando a igreja tem certeza do seu destino, as pessoas ficam ansiosas para subir a bordo. Quero ser membro desta igreja. Houve um período já de 5 a 10 anos, que tínhamos igrejas afastadas daqui, que as pessoas saíam daqui de Bom Pastor para ir para essas igrejas, porque eram igrejas que estavam assim estruturadas já há muito tempo, e as pessoas queriam ficar membradas numa igreja estruturada. Então saíam daqui e iam para essas igrejas, e algumas dessas pessoas retornaram depois. Pessoas que chegaram até ser membros da nossa igreja, depois retornaram. Então, o que nós precisamos ver também é quando a igreja tem certeza do seu destino, as pessoas ficam ansiosas para subir a bordo. Agora, quando eu não estou nem aí, o que a igreja vai fazer, qual o rumo da igreja, você vai para o céu, todos nós vamos para o céu, todos nós. Mas quem vem de uma igreja estruturada, começa a observar, opa, espera aí, essa igreja aqui, qual a visão dessa igreja? Para onde essa igreja está caminhando? Aí quando ela vê nitidamente uma informação lá fora, igual naqueles quadros bonitos que nós temos lá, quando ela começa a ver ali, ó, entre para adorar e saia para servir, porque aqui dentro nós somos ministros,
Lá fora nós somos missionários. Aqui dentro nós somos ministros. Lá fora nós somos missionários. Porque você entra para adorar, mas você sai para servir. Então um visitante que chega e lê aquela placa, aquele anúncio que está escrito ali, entre para adorar. E quando ele sai e vê, saia para servir, vai dizer, essa igreja tem uma visão. Essa igreja tem um propósito. Essa igreja não existe apenas por existir. Ela tem um propósito. Então nós vamos ver nesta noite a importância da comunhão. A importância da comunhão. Foi o que foi mencionado, foi colocado aqui pela irmã no domingo. Vamos falar um pouco sobre a comunhão. A comunhão na vida da igreja. Está nesse próximo slide que foi o texto justamente que a irmã Jadileia esteve lendo, que é Atos capítulo 2, nós não estaremos lendo novamente o versículo, mas a nível de informação é Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. Então esse texto nos fala justamente sobre este assunto. Estaremos lendo apenas, ou relendo apenas o versículo de número 42, que é esse outro slide que diz, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. É interessante o início, pela tradução, pela Bíblia que eu tirei essa informação, desse versículo, todos continuavam firmes. Firmes. O Senhor Jesus já não estava mais no meio deles, já não estava mais entre eles. Os ensinamentos estavam sendo passados, repassados pelos apóstolos. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, que por sua vez aprenderam com o Senhor Jesus. E o que eles estavam fazendo? Vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, este versículo aqui, nesta tradução, também nos dá a ideia de comunhão. O que eles estavam fazendo? Como eles viviam? Viviam em comunhão. No Coliseu que foi destruído poucos séculos depois da partida do Senhor Jesus, não passou de 15 séculos, os cristãos, a história nos diz que os cristãos eram levados para a arena, cabia 5.000 pessoas naquele local ali, assistindo, 5.000 pessoas. Os cristãos eram levados para ali, para aquele local, e ali, quando eles estavam ali no meio, os cristãos, eles soltavam os leões. E os leões vinham e começavam a destroçar, começavam a matar a cada cristão. E segundo Flávio Joséfo, eles eram destruídos, estavam sendo mortos e louvando, cantando hinos ao Senhor Deus. Então, quando nos fala aqui a respeito de amor, tá? A respeito de amor, existia um amor entre eles. Eles estavam morrendo, mas abraçados, agarrados uns aos outros. E esta será que é a nossa realidade hoje? Não estou falando no fato de estar morrendo, mas a realidade de estarmos juntos, de estarmos coesos, de estarmos participando, sendo partícipes de alguma situação dentro da igreja, sabendo da situação de um irmão, sabendo da situação de uma irmã, estar junto, estar ali, olha, pode contar comigo, mas contar com a oração, ótimo, amém, mas com a ação também. Então esse versículo vem nos falando a respeito do amor cristão e também partindo pão juntos e fazendo orações. Eles eram unânimes em oração. Lembra da situação de Pedro? Pedro estava preso e a mãe de João Marcos estava lá orando naquela casa, não somente ela, mas outros irmãos também. Mas é assunto para uma outra ocasião. Eu quero me deter aqui apenas em comunhão. Muito bem, nesse outro slide nos fala, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. A palavra comunhão, nós já falamos aqui por diversas vezes, os irmãos já ouviram por diversas vezes esse termo, koinonia, e significa comum união, socializar, comunidade, o que é comum e amizade. Eu não posso pegar apenas a palavra koinonia, lá no original, dentro do original, aqui no assunto,
e falar assim, a koinonia significa apenas comunhão. É comum união, é socializar, também pode ser utilizada como socializar, pode ser utilizada como comunidade, pode ser utilizada, apesar de que a palavra comunidade hoje em dia, né, é meio difícil você falar sobre comunidade. Mas também, o que é comum, comum a quem? Comum a todos, e também pode ser utilizado como amizade. Como amizade. Às vezes nós temos, Bill Gothard, ele diz no seu livro que existem 5 níveis de amizade. Nós precisamos também trabalhar a nível de amizade, aprofundar este nível de amizade. Nós precisamos aprofundar nesse nível de amizade. Saber verdadeiramente quem é meu amigo, quem não é meu amigo. Às vezes nos aproximamos de alguém, de repente você pode se aproximar de alguém, e este alguém depois te dá uma facada pelas costas. Aí você fala igual aquele imperador que foi assassinado pelo próprio filho, e fala, até tu, Brutus, era um filho adotivo, até tu, Brutus, quando ele leva aquela facada. E às vezes nós somos apunhalados por pessoas que estão próximas a nós, que você pensa que é sua amiga, pensa que é o seu amigo, mas na realidade não é. Então precisamos ser muito seletivos na nossa amizade também. Seletivos. Ter conhecidos é fácil. Eu estou falando de ter amigo íntimo, que você possa abrir o teu coração. Então a palavra koinonia também nos leva para esse lado de amizade. Você abre o teu coração para aquela pessoa e de repente uma turma inteira está sabendo o que está acontecendo. Porque você abriu o coração para aquela pessoa. E de repente abriu o coração para uma pessoa errada. E é por estas e outras, que muitos cristãos vivem momentos difíceis em sua vida, por não ter confiança, por não ter encontrado alguém que verdadeiramente possa abrir o coração. Imagine você conte um assunto seu, um assunto extremamente sério. Conte para uma pessoa que você considera como sua amiga, dentro de comunhão aqui, dentro de koinonia. E quando você menos espera, já tem uma turma enorme tomando conhecimento do que aconteceu. E você pensava que aquela pessoa era sua amiga. Então a palavra comunhão também envolve essa amizade. Essa palavra koinonia também envolve amizade. Temos aí um outro slide que fala o seguinte: somos o corpo de Cristo, de acordo com Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. Eu cheguei a colocar esse slide, Rodinelli, no outro slide, eu coloquei esse versículo no outro slide. Colossenses 1, 24 nos diz: agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Então, voltando no slide anterior, nos fala que somos o corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Paulo fala claramente sobre isso. E ele diz também, individualmente, aliás, ele não diz com estas palavras, vamos ver depois em Romanos 12, 5. Individualmente somos membros deste corpo. Individualmente somos membros deste corpo. Também está no slide ali, Romanos 12, 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. A igreja, ela é composta de pessoas diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com sentimentos diferentes, pessoas com visões diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. Braço, antebraço, tronco, vem o abdômen, membros inferiores, mas o sangue circula, é o mesmo sangue que circula em todos esses órgãos.
em todos esses membros. Não existe um sangue diferente no membro superior, nos membros superiores, não existe um sangue diferente nos membros inferiores. É o mesmo sangue, é o sangue de Cristo, trazendo para uma visão espiritual. É o sangue de Cristo. Então, embora sejamos assim uma comunidade, um grupo de pessoas diferentes dentro da igreja, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Por isso que nós precisamos viver em comunhão. Se fazemos parte do mesmo corpo, precisamos viver em comunhão. Eu não posso chegar, permite utilizar o seu nome, irmã Beth, chegar por aqui, cumprimentar todo mundo e não cumprimentar a irmã Beth. Vou cumprimentar a irmã Beth, não. Eu entrar aqui na igreja, cumprimentar quase todo mundo e não cumprimentar o irmão Antônio. Não vou cumprimentar o irmão Antônio porque eu não... Existia aquela expressão, quando não éramos evangélicos ainda, que aquela expressão que falava o seguinte: meu santo não bate com dele. Antigamente tinha esse negócio. O meu santo não bate com dele, não vai com dele. Existia isso aí. Acho que existe até hoje para aqueles que ainda não foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas não pode existir porque fazemos parte do mesmo corpo. Não pode haver isso dentro no corpo de Cristo. Eu estava ali conversando com o meu amigo, desde a hora que ele chegou, é uma criança, eu estava conversando com ele, brincando com ele. Não pode haver uma diferença dentro do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do único corpo. É um sangue, um único sangue que corre pelas nossas artérias, pelas nossas veias, pela nossa arteríola. É o único sangue que é o sangue do Senhor Jesus, irmãos. Então não pode haver essa diferença. Portanto, precisamos viver em comunhão. Temos que viver em comunhão. Mas essa comunhão não é apenas chegar assim: boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite. Mas chegar e aí, como é que está, irmão? Está tudo bem? Estou observando que o irmão está um pouco diferente, que a irmã está um pouco diferente. O que está acontecendo? O que está passando? Se quiser compartilhar comigo, fique à vontade. Pode contar comigo. É a igreja como um todo. Eu sei que os irmãos não vão interpretar de uma forma errada. Não vão interpretar de uma forma errada. Mas houve um tempo, até hoje eu gosto de assistir filme de faroeste. Gosto, amo assistir filme de faroeste. Vou lá para um dispositivo lá na televisão e coloco lá para ver filme de faroeste. E em alguns filmes de faroeste, quando chega alguém dando algum tiro, aquela boiada sai toda junta, vai todo mundo, todos eles juntos para um determinado lugar. Eles nem sabem para onde estão indo, aquela boiada vai toda junta. Não vai um boi para cá, outro boi para lá, outro boi aqui para trás, eles vão juntos. Então, a nível de igreja, nós precisamos viver em comunhão, estarmos juntos, em oração. O que a igreja está passando? Está passando por um momento difícil? Vamos orar pela igreja. Por aquele irmão eu não oro, não. Por aquela irmã eu não oro, não. Por aquele ministério eu não oro, não. Mas por quê? Porque eu não gosto daquele líder. Não existe isto. Fazemos parte do mesmo corpo. Portanto, precisamos viver em comunhão. Como igreja do Senhor Jesus, precisamos viver em comunhão. Pulando esses 2 slides, que são os versículos que nós acabamos de ler, quando há comunhão na vida da igreja, há unidade. Quando há comunhão na vida da igreja, há unidade. Aí, versículo Atos 2,44 nos fala assim: todos que criam estavam juntos e unidos. E botei unidos 2 vezes, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Existia unidade entre eles. Em algumas situações, quando se fala sobre o segundo domingo de cada mês, campanha do quilo, de repente que vem na nossa mente é ajudar aquelas pessoas que estão lá fora. Sim, a nível de evangelização, eles também são alvos da misericórdia de Deus. Nós precisamos levar para essas pessoas. Mas também, dentro da nossa igreja, quem sabe alguém está precisando? Quem sabe alguém precisa
de uma cesta básica. Às vezes tem vergonha de chegar e pedir. Mas esse período que nós passamos aí com a escassez do trabalho, tá? Muitas pessoas foram desempregadas, muitas pessoas tiveram um salário reduzido. Então, todos que criam estavam juntos e repartiam uns com os outros o que tinham. O que tinham. Em algumas situações, antes de ler o versículo número 46, muitos colocam aquela placa lá atrás enorme, a serviço do Rei Jesus. A serviço do Rei Jesus. Alguns outros colocam, Deus é fiel. Outros colocam, Deus que me deu. Então Deus me deu, não deu para você, então não te dou carona. Deus me deu, então não te dou carona. A serviço do Rei Jesus, meu carro não é ambulância para estar levando todo mundo, carregando todo mundo. Meu carro não é um Uber para estar carregando todo mundo. Mas o versículo não nos diz assim, todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Nós temos condições de repartir, nós temos condições de doar alguma coisa para alguém. Ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa, ou doar algo. Não existe ninguém dentro da nossa igreja que não tenha condições de doar algo. Todos nós temos condições. Será que eu sou abençoado? Essa bênção que vem para a minha vida é somente para eu usufruir desta bênção? Eu sou abençoado para poder abençoar. Nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Onde entra a comunhão aí? No versículo de número 46, a palavra ainda nos diz o seguinte, estou sendo rápido aqui por causa da nossa hora. Versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Com alegria e humildade. Alegres, participando, comendo. De repente eles estavam ali comendo só pão, comendo pão. Aquele pão, de repente um pão asmo, de repente um pão sem fermento. Comendo, sabe, aquelas comidas deles lá, uma comida simples, mas eles estavam juntos com alegria, avançando, benefício da unidade na vida da igreja. Vamos ver alguns benefícios da unidade na vida da igreja. A unidade gera ambientes agradáveis. Olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós olhamos também sobre benefícios, a unidade traz legitimidade ao culto da igreja. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo de número 24, traz legitimidade ao culto da igreja. Eu não sei se... Pode colocar para nós a possibilidade? Faça a gentileza, para termos uma visão melhor sobre essa legitimidade aqui, para que os irmãos possam entender melhor. Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Olha só o que o versículo nos diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, aí o versículo 24, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então havia uma legitimidade, verdadeiramente eles estavam adorando ao Senhor, verdadeiramente havia uma comunhão. É justamente isso que o Senhor Jesus estava ensinando, é justamente isto que Mateus estava repassando através deste evangelho. Jesus falando a Mateus e Mateus repassando essa informação aos irmãos. Então, se tem alguém, se você está em litígio, se você está com alguma dificuldade com o irmão, deixa primeiro ali a tua oferta, vai, acerta com o teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Do que adianta diante do Senhor Deus eu chegar ali e botar um envelope que mal cabe ali naquele espaço, cheio de dinheiro, mas dentro da igreja, a minha comunhão com os irmãos, será que o valor que você está colocando ali vai alegrar o coração de Deus? Ou a comunhão que nós temos com os nossos irmãos é que vai alegrar o coração de Deus? Eu creio que é a comunhão que nós temos. Isso vai alegrar o coração.
do Senhor nosso Deus. Um outro benefício, a unidade impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. É uma outra vantagem que nós temos aqui, é um outro benefício. A unidade, esta comunhão, impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. Um irmão não fala com o outro. Não estou falando a nível da nossa igreja, mas em muitas igrejas o irmão é fofoqueiro, a irmã é fofoqueira. Então a unidade impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. Você pode de repente estar pensando o seguinte: mas ele nunca vai levar vantagem sobre a vida da igreja. Mas a partir do momento que eu empresto a minha boca, que eu empresto o meu ouvido para ele, ele vai levar vantagem dentro da igreja. Porque vai jogar um irmão contra o outro, vai jogar uma irmã contra a outra. Então, uma outra vantagem é que a unidade impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. Tudo isso está no escopo, tudo isso está dentro da visão da comunhão. Dentro da visão da comunhão. Uma outra situação, a unidade traz fortalecimento para a igreja e a faz prevalecer. A unidade traz fortalecimento à igreja, ou para a igreja, e a faz prevalecer. A unidade faz a igreja refletir Cristo aos perdidos. Aos perdidos. Se uma pessoa um irmão briga com outro constantemente, se dentro da igreja, não existe uma grande harmonia, aqueles que estão lá fora, ou de repente alguém da igreja começa a comunicar lá fora, nossa igreja está, e falando para a pessoa não evangélica, olha, tem uma irmã terrível lá na igreja, tem um irmão terrível lá na igreja, tem uma irmã que só a misericórdia de Deus, tem um irmão que só a misericórdia de Deus, e falando para a pessoa não evangélica. Então nós observamos aqui que a unidade faz a igreja refletir Cristo aos perdidos. Aos perdidos. Então o que nós precisamos fazer como parte integrante do corpo de Cristo? Mostrar que existe comunhão. Mas não é uma pseudo, não é uma falsa comunhão, mas uma verdadeira comunhão. Uma verdadeira comunhão entre nós. Para que aqueles lá de fora possam olhar, e o que eles falavam, quando eles eram levados para o Coliseu, as pessoas falavam: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Estão sendo devorados, são devorados pelos leões, mas eles estão agarrados uns aos outros, não estão falando assim: pega aquele lá que tem mais carne do que eu, pega aquele lá que está mais forte do que eu, pega o outro. Não, eles estavam juntos, estavam agarrados ali, os leões, aquelas feras devorando aqueles irmãos. Então a unidade faz a igreja refletir Cristo aos perdidos. Numa igreja que desenvolve a comunhão requerida por Deus. O que acontece numa igreja que desenvolve a comunhão requerida por Deus? O objetivo é a membresia da igreja. O objetivo é a membresia da igreja. Numa igreja que desenvolve a comunhão. Então, qual é o objetivo? O objetivo é a membresia da igreja. O alvo é a igreja. A igreja proporciona a família para conviver. A igreja proporciona a família para conviver. Se esses irmãos já leram aqui fora, faça parte dessa família. Algumas situações já cheguei a mencionar aqui. Se você não tem um lar espiritual, faça desta casa o teu lar espiritual. Então, a igreja proporciona a família para conviver. Eu quero viver nessa família, eu quero fazer parte desta família. Eu quero fazer parte deste corpo. É tão bom quando nós encontramos famílias lá fora, onde todos se dão bem. Há uma comunhão muito grande na família, entre os parentes. Há uma alegria tão grande. Aquela alegria quando abre o portão: ih, você não sabe quem chegou? Fulano chegou. E todos partem para abraçar. Ai, que saudade. Quando podia abraçar livremente, né? Que saudade. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Nossa, como é que você cresceu. Aí outros até mentem: você não mudou nada. Você não mudou nada. Você não mudou nada. Então a igreja proporciona a família para conviver.
É o momento que nós temos. O alvo é a igreja. Dentro da comunhão, o alvo é a igreja. Dentro da comunhão, o objetivo é a membresia da igreja. Trabalharmos, tratarmos deste assunto. Esse assunto tem que ficar assim, sabe, bater constantemente, sabe, em cada um de nós. Nós lemos hoje, os irmãos leram, acompanharam a leitura ali em Atos 2, de 42 a 46. Sempre que possível, quando quiser lembrar sobre comunhão, pensar sobre comunhão, pega esse versículo. Existem outros versículos, mas pega esse versículo e começa a ruminar este versículo, começa a trabalhar este versículo dentro de cada um de nós, dentro de você, para vermos um pouco a respeito de comunhão. Comunhão não é apenas não está lá fora no quadro, apenas assim, não, essa igreja tem, um dos propósitos é comunhão. Mas por que comunhão? Porque é bonito, vamos botar ali porque é bonito. Não, existe um propósito, existe um objetivo. A comunhão tem um objetivo. E o Senhor Deus espera que a igreja dele viva nessa perfeita união, em comum união. É isso que o Senhor Jesus espera da igreja dele. É isso que o nosso Deus espera também das nossas igrejas. Essa comunhão. Mas não essa dificuldade de relacionamentos. Não estou mais uma vez me referindo à igreja local, mas o que nós conhecemos aí por fora, nós sabemos, tomamos conhecimento aí fora. Daquela coisa de eu não consigo, pastor, é minha irmã em Cristo, mas eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Como que você não consegue perdoar se faz parte do mesmo corpo? Não é porque você é membrado nesta igreja, essa outra pessoa é membrada em outra igreja, porque você não faz parte, vocês não fazem parte do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo, é o corpo de Cristo. O que nos une não são as igrejas, a nomenclatura, a razão social, o nome fantasia das igrejas. O que nos une não é isto. O que nos une é o sangue de Cristo. O que nos une é a salvação pelo Senhor Jesus. Então a comunhão tem que ser geral. Precisa ser geral. Essa comunhão não pode ser, sabe, para um grupo seleto. Não pode ser, sabe, o pessoal chama de otargest. Não pode ser assim para pessoas diferenciadas. Essa comunhão tem que ser geral. Geral, desde aquele que entra com chinelo lá embaixo, aquele chinelo comido do lado. Não vou falar com a calça rasgada, porque está na moda a calça jeans rasgada. Mas é geral a comunhão, tem que ser geral. Não importa a condição socioeconômica do irmão, da irmã, não importa, daquela família, não importa. O que importa é existir a comunhão. É chegar para o irmão e com um sorriso olhar no olho, sabe? Olhar no olho, e aí, minha irmã, como é que está? Tudo bem? Não é chegar, boa noite? Boa noite. Boa noite. Fica meio estranho, fica meio... É difícil de entender uma situação dessa. Eu não vou falar para você chegar para uma irmã, chegar e abraçar outra irmã, porque o momento não é propício, o momento não é próprio para isso. Mas tentar nos aproximar. O Kaique está chegando aí, não é? Até estou sabendo o nome do filho da visitante. Vai ser Kaique. Vai ser o filho da visitante. Tentar se aproximar, mostrar que existe um interesse, existe uma preocupação. Existe uma preocupação. Mas nas igrejas, esse propósito de comunhão está caindo no desuso, está ficando para trás. Está ficando para trás. Nós vamos trabalhar comunhão o mês inteiro. Nós vamos trabalhar comunhão todas as quartas-feiras. A cada semana nós vamos falar sobre um dos propósitos. Eu gostaria que os irmãos relembrassem o que já foi dito aqui nesta igreja. Que os irmãos estivessem atentos a nível dos propósitos. E pudessem lembrar. Vem cá, a sua igreja. Não, na nossa igreja trabalha com propósito. Então me fale um dos propósitos. Comunhão. Comunhão. Eu tenho quase que a certeza que se perguntar a todos os membros da igreja quais são os 5 propósitos, grande parte dos irmãos
não irão responder pelo menos 3 propósitos. De repente é por falta de uma comunicação, de uma explicação daqui da frente, de massificar essas informações. De repente está faltando isso. Então, por este motivo, nós resolvemos, nós que eu falo, a equipe pastoral, juntamente com o gestor e eu, nós resolvemos trazer mais uma vez. E quem sabe, ano que vem, trazer mais uma vez essas informações. Porque não é uma coisa passageira, não é uma coisa passageira. Esse ano é propósitos. Ano que vem vai ser o quê? Não, o tema anual é uma coisa. O tema anual é uma coisa. Mas o objetivo, o alvo da igreja é totalmente diferente. Bom, amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido desde o início da leitura que a irmã fez aqui na frente, da oração também, no momento do oferigamento de dízimos e ofertas, que tenhamos assim, é lógico que você tem mais que, você pode aprofundar neste conhecimento sobre comunhão. Existem várias fontes de pesquisa para você acompanhar sobre comunhão, para desenvolver a comunhão. Pastor, eu quero desenvolver mais a comunhão. Eu quero desenvolver a comunhão. E também procurar, conforme foi mencionado aqui, procurar as irmãs que são responsáveis pela área pelo propósito de comunhão. Tem 3 pessoas neste propósito da comunhão. Tem a irmã Poliana, tem a irmã Patrícia e tem o irmão Marcelo, diácono Marcelo. Os 3 diáconos, um diácono e 2 diaconisas. Procure esses irmãos e fala assim: o que eu preciso fazer para fazer parte? O que eu tenho que fazer para estar integrado no propósito de comunhão? O que eu preciso fazer? Eu não sei se foi apresentado as áreas aqui no domingo à noite. Não sei, quem esteve aqui foi apresentado. Então, o que eu posso fazer para entrar nesse propósito? Assim como nós estaremos apresentando os outros propósitos também. Vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade, concedida por Ele, por estarmos aqui. Quantas pessoas gostariam de estar assentado aí onde você está, porém estão impossibilitadas. Hoje à tarde fui visitar uma pessoa que teve que tomar anestesia geral para arrancar o siso. Teve que tomar anestesia geral e ainda foi entubada. Mas graças a Deus estava bem em casa. Graças a Deus está tudo tranquilamente, está em casa. Mas a aflição, teve que tomar anestesia geral, foi entubada, impossibilitada de ir à igreja, momentaneamente, porque não está podendo falar direito. Gostaria de estar na igreja, numa quarta-feira. Agradeço o Senhor, falo: Senhor, muito obrigado mesmo, porque hoje eu pude estar presente na tua casa, cultuando o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos orar? Pai, em o nome, por amor do teu Filho Jesus, somos agradecidos, ó Senhor Deus, por esta oportunidade, ó Senhor Deus, por esta riqueza em ouvirmos a tua palavra com liberdade, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos por esse ar que respiramos, ó Senhor Deus, sem a necessidade de nenhum aparelho, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, por permitir que eu estivesse aqui na tua casa nesta noite, ó Senhor Deus, por ter a oportunidade de relembrar algo que eu já ouvi, ó Senhor Deus, aqui. Eu quero te agradecer, ó Senhor Deus. E agora eu quero, Senhor Deus, te pedir por cada um dos teus filhos que aqui se encontram, ó Senhor Deus. Ajude-os em suas necessidades, porque cada um de nós temos as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Cada um, ó Senhor Deus, tem uma dificuldade diferente, uma necessidade diferente do outro, ó Senhor. Mas nós somos carentes de Ti. Nós precisamos de Ti.
E sabemos que não fomos e nunca seremos abandonados por Ti, ó Senhor Deus. Mas venha a cada dia de encontro a esta necessidade que tanto me aflige, ou tanto nos aflige, ó Senhor Deus. Coloco minha vida, minha família diante do Teu altar neste momento. Quero crescer diante da Tua presença, ó Senhor Deus. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Te suplicamos em nome e por amor do Teu Filho, que leve-nos em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. E é no nome dEle que nós Te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.